Caio, qual é o seu destaque inicial para a gente poder começar esse nosso papo? O que te chamou a atenção essa semana para a gente poder bater um papo aqui hoje? Olha, primeiramente essa notícia, né, que saiu agora há pouco, acabou aí caindo como uma bomba. Eu acredito que, na verdade, se a gente olhar de uma maneira bem fria, já era algo que poderia ser esperado. Primeiro porque esquece qual é o sobrenome, mas pensa com calma. Se você tem um sobrenome que dentro da política brasileira garante de cara, assim, de bate-pronto, pelo menos uns 10, 15% de eleitores em uma votação majoritária, ou seja, já te permite aí encaixar umas 30, 40, 50 cadeiras no parlamento, alguns governadores, alguns senadores, você deixaria de lado esse sobrenome? Independente de qual seja, você deixaria de lado? Então, eu também não deixaria de lado. Então, é bastante compreensível que essa escolha, né, caso isso seja confirmado, enfim, né, e se não for confirmado também, né, Inês é morta, já tem um dano razoável aí, dólar chegando a 5,40, a bolsa caindo aí para cerca de 161 mil pontos, que nem você estava dizendo, juro futuro também dando uma empinada muito grande hoje, na casa de 2 a 3, 2 a 2,5% na curva inteira, o que é bastante relevante, mas, novamente, isso me parece mais um efeito de curto prazo do mercado, se esquecendo de uma coisa que aparentemente é dada, é óbvia, do que necessariamente sendo um fator novidade. Porque nessa própria análise direta de que seria mesmo Tarcísio, que estava tudo certo, isso desconsiderava um fator que é muito importante. Claro, se fosse, né, sendo o Tarcísio, ele passaria pelo moedor lá do PT, né, do governo atual, que aí é bastante conhecido por destruir reputações aí há muito tempo, até de algumas pessoas que agora estão no governo. Agora, o que essas pessoas deviam levar em consideração é que, ainda que ele fosse indicado e ainda que fosse o próprio Bolsonaro indicando, ele também passaria por um outro moedor, que é o moedor dos bolsonaristas mais convictos que sempre colocaram na mesa e continuam colocando, se você for procurar em qualquer análise, qualquer discussão, fórum, no Twitter, qualquer comentário que você for ver sobre eleições do ano que vem, tem ainda uma parcela do eleitorado que continua pontuando, olha, se não for o Bolsonaro, nós não vamos votar em ninguém. Se essa parcela de pessoas for 10% e a eleição do ano que vem for apertada do mesmo jeito que foi em 2022, e provavelmente será esse o caso, esses 10% farão muita diferença, porque essas pessoas ou não vão votar, ou vão votar muito contrariadas, e no final das contas isso acaba pendendo para o Lula. Então, no final das contas, eu acho que é só um encontro com a realidade e uma saída do wishful thinking, que é o que a gente está observando nesse exato momento agora. Não tinha nada de certo, de que iria o Tarcísio e também tem uma outra coisa também, vamos ser muito sinceros aqui. Por que o cara ia trocar uma reeleição praticamente dada no estado mais rico do país para correr atrás de uma eleição presidencial, passar por um moedor, passar por outro e no final das contas, muito provavelmente, bater de frente, talvez perder para o Lula? Você que está aí assistindo, você faria isso? Você faria essa troca? Não é muito melhor que venha em 2030 ou que venha alguém diferente, um outsider, sei lá, no ano que vem? Enfim, né? Eu acho que isso é mais um encontro com a realidade e uma saída do wishful thinking do que qualquer outra coisa, sinceramente. Exatamente, né, Caio? Esse é um bom ponto que você trouxe, né? Historicamente, inclusive, São Paulo, né, para quem mora aqui no estado de São Paulo e gosta de política, gosta de conversar sobre política, sabe que a vida de um governador de São Paulo, quando ele vai ser candidato à presidência da República, não é nada fácil. Né, você teve aí os últimos governadores, praticamente todos, né? Dória tentou, Alckmin tentou, Não, o Serra tentou. tentou também, todo mundo tentou. Todos tentaram ser governador, ser presidente da República e não conseguiram. Né? Em alguns casos, inclusive, foi uma manobra bastante errada. Né? Se você pega ali até mesmo
no caso do Dória, o Dória saiu completamente do cenário político depois da eleição. Se você pega o Alckmin passa 2 anos fora do cenário político, até o presidente Lula ligar para ele, falar dele ir para a vice-presidência e tudo mais. Então, é de fato um cenário que a ala do Tarcísio deve estar pensando, né? Deve estar fazendo esse cálculo, até porque, como a gente já disse, já recebemos aqui diversos analistas políticos e tudo mais, estatisticamente falando, é muito difícil você perder uma reeleição, né? Porque aqui no Brasil, inclusive, o último ano do governo sempre é um ano de altos gastos públicos. Isso complica a economia, coisa que a gente vai falar sobre no nosso Ibovespa, e também só teve uma vez de todas as reeleições da democracia brasileira que alguém perdeu, que foi a última, inclusive, que foi a do Bolsonaro, que ele perdeu por meio ponto percentual, né? Então, é uma situação muito complexa e você acha que essa questão desse nome de Flávio Bolsonaro, vai lembrar, tá? Só para a galera de casa estar bem ciente do que a gente está falando. Não estamos falando que Flávio Bolsonaro foi de fato indicado pelo Jair Bolsonaro a ser o candidato. O que há é uma especulação, é um novo nome nesse radar. E, inclusive, houve agora uma matéria lá do portal Metrópolis, inclusive, foi primeiramente publicado pelo portal Metrópolis, do líder do PL lá em Brasília, o senador Carlos Portinho, que afirmou, abre aspas, Flávio é preparado, é Bolsonaro, reeditar Lula versus Bolsonaro, o eleitor sabe o que esperar. Então, essa é a situação, né? Você começa... Ele não negou que o Flávio Bolsonaro pode ter sido indicado de fato, enfim. Mas também é aquela coisa, né, Caio? Talvez seja muita especulação. Você acha que pode ser muita especulação também? É um medo exacerbado do mercado? Porque é aquela coisa, você falar com interlocutores em relação a quem você quer... Eu lembro, por exemplo, quando o Lula estava preso, toda semana saía uma notícia de que, olha, ele está pensando em fulano de tal para ser vice. Do nada veio com uma outra cartada que ninguém imaginava, que era o Geraldo Alckmin, que acabou vencendo, inclusive, a eleição para ele. Então, você acha que o pessoal pode estar meio exagerado, como diria Cazuza, inclusive? Sim, eu vejo que há sim um certo exagero. É o que a gente sempre conversa aqui. Algumas movimentações mais esticadas, isso vale tanto para a economia quanto para a política. Você tem algumas coisas que se movem de maneira lenta, mas por um tempo razoável, e aí grandes mudanças acontecem, e você tem algumas coisas que acontecem do nada, mas que logo são eclipsadas. Se for parar para pensar, eu achei excelente essa sua analogia. Quando o Lula estava preso, também esse tipo de discussão acontecia toda semana, né? Ou pelo menos todo mês. Quem que vai ser o vice do Lula? Quem que vai ser o representante do Lula? Só que se a gente for fazer um paralelo entre o período em que isso acontecia com o Lula preso, com o período em que agora acontece o Bolsonaro preso, a minha sensação é que há um nível de organização e um nível de direcionamento combinado, vamos dizer assim, como dizem aqui no interior, o nível de combinamento da coisa. Alinhamento, acho que alinhamento é uma expressão melhor. Há um nível de alinhamento muito menor hoje. Porque se a gente for ver em evidências anedóticas recentes, uma questão que aconteceu aí nessas últimas 2 semanas, a Michelle Bolsonaro foi lá para o Ceará e aparentemente havia uma aproximação que estava sendo desenvolvida entre o PL por lá com o chancela do Bolsonaro e o Ciro Gomes, e de repente ela vai lá e fala na frente de quem estava teoricamente fazendo essa articulação, mas não tem como apoiar, o cara falou mal do Bolsonaro a vida inteira. Então, assim, sinceramente, há muita água para passar embaixo da ponte. Eu acho que tem muito efeito de curto prazo que está sendo verificado agora, ou, né, como eu acabei de dizer, o fim do wishful thinking de certas coisas, mas há um nível de desorganização e de não alinhamento muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Se de um lado a gente pode olhar para o PT e falar assim, putz, o Lula realmente nunca teve concorrência para si mesmo, não pensou em uma liderança nova, né, para quando ele não estiver mais aqui. Na direita, eu acredito que também não houve esse pensamento, sendo bem sincero, porque se qualquer tipo de discussão, por menor que seja, acaba tendo esse tipo de movimentação, fica difícil imaginar, porque, novamente, muito se discutiu na época que o Lula estava preso, mas quem será o novo Lula, quem será o indicado? E uma vez que ele se tornou elegível novamente,
Não havia nenhuma dúvida. Você pode perguntar, você podia perguntar em qualquer lugar, qualquer correligionário, o mais distante possível do PT já ficava claro, ó, não, o candidato é o Lula. Beleza, o Bolsonaro está preso, como é que isso vai acontecer? Novamente, precisaria ter havido a tempo hábil, e eu acho que assim, muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas esse tempo hábil seria antes do cara ser preso. Se antes do cara ser preso, ele vai lá e solta um vídeo, olha, quem representa os nossos anseios de um país liberal, de um país melhor e tudo mais, né? Todas aquelas expressões lá que o pessoal gosta bastante. Quem representa melhor isso é o Tarcísio, então o Tarcísio, ano que vem você vote no Tarcísio, estão me perseguindo, tal, vou ser preso. Ok. Mas assim, dado que ele não fez isso, o campo de quem poderia ser, qual seria a especulação é grande, é tão grande quanto o que acontecia na época que o Lula estava preso, e pior, com um nível menor de organização. Essa é a minha visão. Mas de agora até o ano que vem, uma das poucas coisas que eu realmente imagino sendo como válidas é o seguinte: o sobrenome Bolsonaro hoje ele tem muito mais rejeição do que aprovação. O bolsonarismo convicto, assim, né, uma massa mais centralizada, cerca de 10 a 15% do eleitorado, e a rejeição a esse sobrenome para cargos majoritários, em diferentes pesquisas que vocês podem verificar, ela está na casa de 60%. Então, uma das poucas coisas que eu consigo imaginar é o seguinte: algum Bolsonaro de cabeça de chapa ou de vice não vai ganhar no ano que vem. Quem que vai ganhar, como é que vai acontecer, quem que vai estar lá, são outros 500, mas Bolsonaro de cabeça de chapa ou de vice, pode esquecer, não vai acontecer. Está muito recente ainda para a gente ter uma virada, como algumas pessoas estão prevendo que poderia acontecer. Tem esse ponto, né? O que parece, né? A gente gosta muito de analogia, o que parece quando o bilionário acaba indo embora e não deixa nenhum testamento para a família, e fica aquela coisa de quem pega o que fica com quem, não foi organizado, né? E isso só facilita o atual poder ficar, né? O atual poder deve estar adorando nessa discussão toda. Inclusive, Rafa, até um ponto que me faz pensar. Essa organização, ela também não existe pelo lado do PT. Eu acredito, sinceramente, que no dia que o Lula não estiver mais entre nós, é mais ou menos isso que vai acontecer lá também. Vai ter toda uma disputa, mas um dia ele falou para mim, numa sala, que eu era o futuro. Entendeu? Em termos de potencial de eleições, o Lula e o Bolsonaro são grandes líderes. É muito difícil você transferir isso como votos. E mesmo quando você transfere, ainda assim tem muitas dúvidas se a pessoa vai ter uma mesma postura, vai na mesma direção. Então, sei lá, cara, a única diferença que eu vejo agora do lulismo para o bolsonarismo é que um está preso e o outro não está preso. E um tem um pouquinho mais de organização em torno de quem seria o nome. Porque fora isso, sinceramente, tudo pode acontecer. Política brasileira, não duvidem de nada. Exatamente, né, Caio? Para a gente poder fechar aqui, dito toda essa questão da especulação, dos nomes, trade eleitoral e tudo mais, Ibovespa, é uma boa o pessoal entrar em umas quedas iguais às de hoje, aproveitar essas notícias que vão aparecendo e aí vai ali fazendo suas posições, nesses 2 minutinhos que faltam aqui para a gente no nosso ao vivo, Caio? Eu acho que vale a pena você olhar principalmente as empresas que teoricamente seriam mais afetadas por isso, mas que você sabe que a situação não é tão parecida. Por exemplo, quer ver um grande nome que vale a pena você ficar de olho? Petrobras. Em uma eventual continuidade do governo Lula, vai ter muita gente. Nesse primeiro mandato não interferiu tanto, só teve abrasileiramento de preços, mas no segundo mandato vai ser que nem nos tempos de Dilma I, que nem nos tempos de Dilma II, que os partidos indicavam diretoria. O compliance da empresa é completamente diferente. Então, quem você vê falando sobre isso, provavelmente não está olhando para o ativo em si, que é a empresa, que é a Petrobras. Então, eu acho que não necessariamente como um índice como um todo, porque essa continuidade eventual de um governo Lula, né, um quarto mandato do Lula, significaria, a meu ver, uma não lida adequada com o lado fiscal por um período mais prolongado. Isso significa juro mais elevado, e juro mais elevado acaba desincentivando. Não vai acabar com a economia, mas não é aquele momento que você fala assim, vai haver um grande destravamento de valor. Mas, de novo, eu iria mais focado no que teoricamente seria mais afetado pela política, porque geralmente, principalmente esse caso da Petrobras que eu acabei de dizer,
Não é o caso, então talvez seja uma boa oportunidade para você aproveitar num dia como hoje.